Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado para vocês, por enquanto que eu ainda não tenho acesso ao portal, vou continuar mandando as aulas dessa forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail. Quando eu tiver o acesso, a gente já consegue ter uma proximidade, uma interação melhor, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é metaplasia e atrofia. Eu quero mostrar para vocês de uma forma não tão teórica, mas assim, alguns aspectos que caracterizam esses tipos de lesões, tá bom? Então, para recordar um pouquinho da parte teórica, a metaplasia ela vai ser uma alteração reversível. A gente vai observar ela quando uma célula adulta, seja epitelial ou mesenquimal, ela vai ser substituída por um outro tipo celular. Por que isso acontece? Isso acontece como uma tentativa do organismo de tentar substituir esse tipo de célula que recebeu um estresse a um tipo de célula que vai aguentar, vai ser mais apto a receber esse estresse, tá? A ideia é com que não haja uma perda da função, uma perca permanente dessa célula. Por isso que a gente vai observar essa substituição. Aqui no esqueminha, eu queria mostrar para vocês essa célula normal. Com o estresse, a gente vai vendo a modificação, nem deformação, a gente vai vendo a modificação desse tipo celular. Vou mostrar para vocês isso nas lâminas e nas peças, tá? Aqui, falando um pouquinho dessa parte mais ilustrativa, eu queria que vocês vissem que é realmente uma alteração. A gente vai observar, por exemplo, aqui, nesse esqueminha, uma alteração do que seria a membrana basal, ela sofrendo algum tipo de estresse, ela vai se modificando até encontrar uma célula que esteja apta a resolver esse estresse. Exemplo, epitélio respiratório. Em alguns fumantes, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que de tanta agressão por causa da fumaça, oxidação, a gente vai observar que esse epitélio respiratório ele pode se transformar em um epitélio, um pavimentoso estratificado. Isso é o quê? O organismo tentando encontrar uma forma de proteger esse órgão, de proteger esse tecido. Aqui tem uma peça bem interessante, que é a metaplasia óssea em uma cicatriz de cirurgia. Aqui nessa imagem menorzinha, a gente consegue observar o tecido da cicatriz óssea. Aqui eu fiz um aumento onde tem essa setinha vermelha, o local da cicatriz. E a gente observa o quê? Ele foi um material retirado de uma autópsia, foi um retalho alongado contendo essa cicatriz, uma pele do abdômen. A gente vai observar o quê? Que os osteoblastos que secretam essa matriz óssea, elas são as células da mesma linhagem dos fibroblastos, que secretam também um colágeno, que a gente observa esse colágeno quando a gente precisa de um processo de cicatrização. Essa matriz óssea, na realidade, por colágeno e por proteoglicanas de tipos especiais, além de, no processo de cicatrização, que a gente sempre lembra muito do colágeno, ele vai propiciar a deposição ali de sais de cálcio. Então, a gente ainda consegue observar ali uma parte de uma calcificação, tá? Então, a gente consegue observar o quê? Que é a presença, além dessa cicatriz, a gente vai observar ali no que seria essa proeminência, nesse queloide, a presença da calcificação, tá bom? Por isso que a gente fala que é uma metaplasia óssea. Isso daí, posteriormente, a gente pode observar como uma ossificação. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é o exemplo da metaplasia escamosa. Aqui, no caso, a gente observa tanto na traqueia quanto no linfonodo. Então, falando um pouquinho mais sobre a metaplasia escamosa, um exemplo é da traqueia. Aqui eu queria que vocês observassem o que seria o epitélio normal, o epitélio que reveste a traqueia, o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Eu queria que vocês observassem aqui essa forma cilíndrica das células e também essa forma ciliar, que com uma infecção nesse caso, a gente observou essa transformação do epitélio normal para um que seria o mais resistente. No caso, a gente observa aqui o epitélio plano estratificado não corneificado. Aqui. A gente observa que ele não tem mais essa morfologia cilíndrica e a gente vai observar aqui uma alteração bem evidente comparando esses dois tipos dessa parte mais externa, tá?
Aqui outro exemplo da traqueia com metaplasia escamosa. Eu queria mostrar para vocês aqui, nessa imagem maior, a diferença dos epitélios desse tecido, desse revestimento. Aqui, o epitélio cilíndrico pseudostratificado ciliado, e aqui já com a presença da metaplasia escamosa, que houve a substituição do epitélio plano estratificado cornificado. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Aqui a gente observa a alteração da morfologia e com isso a gente tem também a modificação da coloração. O que aqui era um pouco mais puxado para um roxo um pouquinho mais escuro, aqui a gente já consegue ver um espectro um pouquinho mais puxado para um rosa, uma cor um pouquinho mais clara, saindo um pouco desse azul, desse roxo, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a diferença, a gente pode observar que com certeza esse espaço, essa parte, ela teve um atrito, sofreu ali uma pressão maior, ela sofreu ali algo que fez com que acontecesse essa substituição. Nesse caso, foi a compressão por uma cânula, tá? E a gente observa essa transformação dos epitélios. E essa presença também da queratinização por causa dessa tentativa de substituir e também, de alguma forma, sanar, de alguma forma, cicatrizar esse local de lesão, esse local de atrito constante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse momento de fibrose que a gente encontra aqui, que ela vai ser por causa dessa intubação crônica, de tanta atrito, de tanta exposição a um agente, ele vai acabar acontecendo a lesão e a gente vai acabar observando também a presença de fibrose. Outra metaplasia comumente estudada é a do esôfago de Barrett. Em geral, ela resulta da exposição recorrente ao ácido estomacal. Costuma ser diagnosticada em pessoas que sofrem de doença de refluxo gastroesofágico por muito tempo, ou seja, essa agressão, essa lesão constante do ácido na parede, nesse epitélio, a gente vai observar aqui a lesão, um processo de inflamação, e com isso a gente vai ter uma transformação do que seria das células normais para uma célula que seja apta ou que, de alguma forma, consiga lidar melhor, consiga se manter melhor, desenvolver ali o seu papel melhor do que a célula de origem. Aqui um esqueminha ilustrativo para vocês do que seria a célula normal. E a gente começa a observar aqui o que seria o normal até a modificação. Até a gente ver ali uma célula que não tem nada parecido com o que seria a sua célula normal. Isso a gente observa também no próprio tecido. A gente observa aqui, a célula normal está vendo de uma forma clara, totalmente diferente do que seria o esôfago de Barrett, com uma coloração diferente, com um aspecto diferente, tá? E essa substituição vai ocorrer justamente aqui, o atrito, a lesão, vai ser pelo ácido estomacal. Aqui, continuando com essas formas de adaptações celulares, a gente vai falar um pouquinho da atrofia. A gente já falou da hiperplasia, metaplasia, hipertrofia, vamos falar da atrofia. Ela nada mais é do que uma forma de adaptação a uma lesão. No caso, a gente vai ter essa redução no órgão, no tecido, que nada mais é, a gente vai estar falando no redução no número das células, tá? E da perda um pouquinho dessa substância celular. Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente fala de um músculo normal e de um músculo atrofiado, que a gente sabe a diferença do músculo que seria um músculo, não precisa nem ser um músculo no caso, como a gente viu da hipertrofia, um músculo que de alguma forma teve um estímulo e a gente teve um aumento nas células. Nesse caso, a gente vai falar que essas células vão diminuir, tá? Para vocês verem aqui um esqueminha, que é o que normalmente vem à cabeça, vem à memória, quando a gente fala de atrofia. A atrofia ela é caracterizada pela redução do volume celular. A gente vai observar a preservação do padrão morfo e funcional. A gente vai ter uma redução da capacidade funcional, tá? E é uma condição reversível. O mecanismo. A gente tem um mecanismo de autofagia, que a gente vai ver a distribuição de proteínas estruturais e das organelas presentes nessas células. A diminuição das exigências metabólicas, a gente vai ver que o corpo, de alguma forma, o organismo vai se adequar a isso. E também a gente observa ali em alguns pontos corpúsculos residuais. A gente vai ver a presença de lipofuxina, que vai ser em decorrência essa perca desse material. Temos ainda na atrofia, a atrofia fisiológica,
Um exemplo é a diminuição do útero após o parto, por causa da menopausa, que a gente vai ter estímulos hormonais. E a atrofia patológica, a gente tem ela pela redução da carga de trabalho, ou seja, atrofia por desuso. Como eu dei o exemplo do músculo, que comumente os alunos comentam, quando eu pergunto que atrofia, eles falam a parte muscular, essa perda de massa, essa perda celular por causa do desuso. Perda por inervação, diminuição do suprimento sanguíneo. Quando a gente observa um momento ali que a gente tem o fluxo sanguíneo interrompido, a falta de oxigenação vai fazer com que essas células se atrofiem. A gente precisa delas oxigenadas. O mesmo com a nutrição. Uma nutrição inadequada, uma dieta que não tenha contemple, melhor dizendo, todas as vitaminas e eletrólitos, a gente vai ter também ali uma deficiência, uma transformação dessas células, uma diminuição dessas células, tá? Aqui o exemplo, 2 peças, 2 úteros, tá? 2 peças cirúrgicas. A gente observa aqui à esquerda um útero normal. A gente vê os anexos deles, uma aparência normal. E à direita, um útero atrófico, tá? A gente consegue observar a diferença de tamanho. Ele está diminuído tanto de tamanho, de volume, quanto de peso. A gente observa essa superfície externa parda e rugosa. E a gente pode notar ali a diferença da proporção. A atrofia uterina, ela é caracterizada como consequência também da menopausa, ou seja, ela é fisiológica. Ela vai ser induzida tanto por cirurgia ou por medicamentos, tá? Ela pode ser acompanhada por mucosa seca, diminuição do libido, incontinência urinária, tá bom? E entre outras coisas que a gente observa como alteração hormonal. Mas aqui eu queria que vocês observassem essa diferença no tecido e, no caso, no órgão, tá? As estruturas, no geral, a gente consegue observar essa diferença morfológica. Entre as causas que a gente já falou um pouquinho, que foi desuso, redução gradual do suprimento sanguíneo, inanição, inervação, eu vou mostrar para vocês como a poliomielite afeta o tecido hormonal, como eu mostrei para vocês, o útero, inflamação crônica, no caso de uma gastrite, que ali a gente vai ter a mudança daquele epitélio por causa do pH do ácido ali, que é lesivo, e também da compressão prolongada, um exemplo, o tumor da hipófise, que eu vou mostrar para vocês também. Aqui eu queria mostrar para vocês essa diminuição, tanto quando a gente fala desse volume celular, ocorreu uma diminuição da síntese proteica, ou seja, um aumento na degradação dessas proteínas. Eu queria que vocês observassem aqui, de alguma forma, a extensão, o volume, ele é homogêneo em uma célula normal, tá? E aqui a gente já começa a observar que esse aumento da degradação, as células não apresentam mais essa homogeneidade de seus tamanhos. A gente observa que elas começam realmente a diminuir. Tá vendo? Esses núcleos mais descentralizados já começam a ficar bem próximos por causa dessa falta, ou melhor, dessa degradação das proteínas. Com isso, a gente vai observar o quê? A diminuição no tamanho dos órgãos, a diminuição da espessura das mucosas e o depósito ali da lipoxina, que eu falei para vocês, ou seja, essa atrofia parda. E essa infiltração adiposa, porque se a gente está tendo essa diminuição desse volume, desse tamanho, o que a gente for ter em volta de tecido adiposo, ele vai começar a se infiltrar, tá bom? Essa substituição que a gente está falando nesse momento é uma infiltração. Aqui em uma peça do miocárdio, eu queria mostrar para vocês a diferença da atrofia. Aqui a diferença de uma atrofia parda do miocárdio, tá? Queria que vocês observassem na peça, não tanto na lâmina, numa coisa mais microscópica, aqui no macroscópico, a diferença que é bem visível. Essa diferença macroscópica a gente pode observar também na suprarrenal. Aqui uma suprarrenal normal, ela contempla ainda toda a sua morfologia característica, tá? Vocês estão vendo? Ela é bem bonitinha. Aqui, vocês não lembram a glândula que fica acima do rim, tá? Aqui o lugarzinho onde ela vai ficar ali ancorada aqui no rim, aqui nessa parte do rim. E aqui, nessa vista, mesmo sendo por trás, a gente consegue observar que ela perdeu essa morfologia e o tamanho. A diferença do que seria uma suprarrenal normal de uma suprarrenal atrófica.
A morfologia tecidual, a gente observa que o tecido ali não tem o mesmo aspecto. E também a perda tanto da morfologia geral dessa glândula, quanto do tamanho, do volume, tá? Queria que vocês vissem isso. E eu queria que vocês observassem, quando eu falo de volume, também, continuando falando um pouquinho da suprarrenal, vocês observassem aqui a espessura. Essa é uma peça vista por cima, tá? E eu queria que vocês vissem a espessura dessa suprarrenal. Olha aqui a espessura dessa. Calma que eu fui um pouquinho mais para cima, mas olha a espessura dela para a espessura de uma atrófica. Esse perda de volume, como eu estava mostrando para vocês naquela outra imagem por trás, a gente conseguia ver a morfologia dessa glândula, aqui a gente observa realmente que ela perdeu tanto essa dimensão, esse espaço, vamos dizer assim, de comprimento, quanto de largura, quanto de altura, tá? É isso que eu queria que vocês observassem, que a atrofia ela é bem característica, tanto macroscópica, e a gente vai ver que microscópica também, ela é bem visível. Eu queria que vocês observassem aqui também, nessa peça, aqui a gente vai falar no aspecto macroscópico, aqui na tireoide, tá? São duas peças. Aqui uma peça com a tireoide atrófica e aqui uma tireoide normal, tá? Essa atrofia de tireoide ela foi devida a um cisto na adenohipófise, que causou essa compressão da hipófise, tá? A gente não consegue observar mais nessa peça, mas a gente sabe que com isso ocorreu uma redução do TSH, e daí a gente tem um exemplo de atrofia por uma causa endócrina. Eu queria que vocês observassem realmente essa parte macroscópica, que a gente consegue observar quase mantido o mesmo tamanho, a mesma morfologia, tá? Só que a diferença a gente observa aqui no que a gente está falando da tireoide. A diferença desse tecido, tá? No tecido normal e aqui no tecido atrofiado. Aqui eu queria mostrar para vocês, como eu havia falado, que no aspecto microscópico, a atrofia também é bem característica de fácil visualização, tá? Neste caso, como eu também havia mencionado para vocês, que a poliomielite, a gente vai falar dos aspectos decorrentes, a gente vai falar um pouquinho das consequências, é a atrofia, na maioria dos casos. A poliomielite, ela vai afetar ali nossa medula espinhal, tá? E a gente vai ter, em alguns casos, que algumas fibras elas vão ser desnervadas. A gente não vai ter ali a inervação. Com isso, a gente vai ver o quê? A gente vai observar que essas fibras vão perder quase que em totalidade as suas miofibrilas, tá? Embora elas constituem uma arquitetura semelhante à normal, elas são bem menores do que seriam as sadias, do que seriam as normais, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês as células aqui nessa setinha verde. As células atróficas, desculpa. Aqui as células normais. Aqui eu queria mostrar para vocês essas fibras musculares. Algumas, se a gente for ver na totalidade, são poucas, permaneceram normais. E a maioria bem reduzidas. O mesmo aqui, numa célula, num campo um pouco mais, um aumento um pouquinho maior. Olha o tamanho que seria uma célula sadia, uma célula normal, para uma célula atrófica. E no caso, a diferença na quantidade numérica de células atróficas, atrofiadas, e de células normais. É uma das características da poliomielite. A atrofia celular, ela também é bem característica na presença de alguns casos de hanseníase. No exemplo, nos homens no testículo, tá? Aqui a gente tem as lâminas, aqui no testículo normal, a gente observa, eu deixei aqui as setinhas em vermelho para vocês observarem aqui os tubos seminíferos. No geral, a gente tem mantida a sua morfologia, tá? A gente tem a homogeneidade tanto no tamanho quanto na distribuição das células. E aqui no testículo com hanseníase, a gente observa, paciente com hanseníase, a gente vai observar o quê? Que esses túbulos eles vão estar extremamente atróficos. A gente observa já a presença de hialina, tá? Eles vão estar desprovidos dessas células germinativas, que a gente vai observar aqui nessa cor um pouquinho mais rosa. Tá vendo a diferença do que seria esse rosa? Olha o tamanho dessa forma para essa, por exemplo. Desculpa, não deu muito certo meu. Tá vendo a diferença, a redução do volume, tá?
Essa compreensão nos túbulos seminíferos pelos macrófagos, tá? A gente está falando que é uma agressão, a gente está falando na hanseníase no caso, no interstício, vai levar ao quê? Levar à perda dessas células germinativas, como eu disse, vai restar apenas algumas células de suporte, a gente vai chamar essas células de Sertoli, e também a gente vai ter um arcabouço aqui, reticulínico aqui, que vai tornar, como eu disse, esse aspecto mais hialínico, tá? E a gente vai ver a presença, sim, desses vacúolos, porque nesse caso a gente vai estar falando que é um exemplo de atrofia numérica, ou seja, a gente vai falar que houve redução do número das células e não do volume só. A gente não está falando que as células estão menorzinhas, a gente está falando que houve uma redução também no do número dessas células, do número de células que vão manter, que vão constituir, nesse caso, os túbulos seminíferos, tá bom? Eu mostrei para vocês a diferença de atrofia na suprarrenal. Aqui eu queria mostrar para vocês, já na lâmina, um corte da atrofia da suprarrenal, tá? E aqui um adenoma na suprarrenal. Eu queria mostrar para vocês aqui um córtex menos afetado, tá vendo? Que ele vai manter essa homogeneidade. E aqui a atrofia do córtex da suprarrenal. Tá vendo a gente vai observar a presença aqui de vacúolos, presença de hialinizada. A gente começa a observar a diminuição da densidade, o tamanho, tá? E também a gente já começa a observar o quê? De tantas lesões ali, dessa agressão, a gente já começa a observar as calcificações na medula. Queria que vocês observassem esses tipos de modificações, tá? Para finalizar o assunto, eu queria mostrar para vocês a síndrome de Addison, que ela é uma insuficiência crônica suprarrenal. Uma das suas causas, as principais causas no caso, doenças infecciosas e doenças autoimunes, tá? Eu queria mostrar para vocês de bem interessante nessas lâminas é uma intensa atrofia nos trechos da camada cortical da suprarrenal. Aqui está destacado pelas setinhas da própria imagem, tá? A gente vai ver que ela vai estar reduzida a poucas camadas. A gente vai ver também que a camada medular também vai estar reduzida seu volume. A gente vai observar a presença de fibrose, essa área extensa de fibrose. A gente vai observar a ausência das células secretoras e também a gente vai observar áreas calcificadas, tá? Essas áreas aqui, essas calcificações, estão vendo? Esses pontinhos? Essas marcações aqui, ó, nesse aumento um pouquinho maior, ou aqui verdinho. A gente vai observar essas áreas calcificadas que devem ser interpretadas como calcificação distrófica, tá? Ou seja, uma secundária à degeneração. Então, finalizando a aula, agradecer a atenção de vocês. O intuito dessas aulas, como eu já disse, é um tipo de apoio para as nossas próximas aulas práticas, tá? A ideia não é ser uma aula tão extensa para eu não perder a atenção de vocês no meio da aula, porque eu tenho que retomar alguns aspectos teóricos para só não começar a aparecer lâminas e peças, tá? Então eu tento ser pontual em algumas características de cada assunto. Espero que em breve a gente consiga aumentar essa interação. Eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida, sugestões, angústias, tá? Só me mandar um e-mail. E é isso, muito obrigada. Até a próxima e se cuidem.